E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a certeza da salvação. Né? Vocês têm certeza? Uma aqui falou, estou sentindo firmeza não, hein? Mas se você não tem certeza, nós vamos ver aqui, pedir o Espírito Santo para que coloque essa certeza no seu coração. Oi? Vai sair daqui com ela hoje. Acompanhada, agarradinho, mão dada. Né? Então vamos lá, estou um pouquinho gripado, mas vamos conseguir. Semana passada nós falamos sobre religião. Né? E eu disse o seguinte, aquele papo de que eu quero falar de Jesus para você, eu não quero falar de religião, não existe. Nós mostramos aqui na semana passada que ele não existe, porque Jesus é religião. Falou de Jesus, falou de religião. Agora, falou de Jesus, não se falou de religiosidade. Que são duas coisas diferentes. Religião e religiosidade, né, são duas coisas diferentes. O perigo está na religiosidade, não na religião. Então, falou-se de Jesus, junto com Jesus, falou-se de religião. Porque religião é ligar o homem a Deus. E quem é que liga o homem a Deus? Jesus. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Então nós vamos pegar aí todas as religiões, elas vão buscar aí um caminho de salvação. Está passando ali? Então só um minuto. Aí, ó, toda a correria que a gente... Ô, seu Nerce, tá bom? Paga um pouquinho lá para nós, por favor, só para ver se vai dar para enxergar melhor. Mais um pouquinho. Aí, ó. Deu uma ajuda aí? Então, todas as religiões, elas buscam um caminho de salvação. Né? Seja elas religiões, vamos dizer aí, espirituais, ou não, porque natureza é uma religião, naturalismo. Para muitos é uma religião. Né? Então, todos os seres humanos anseiam por felicidade. É o que o homem tem buscado. Paz, prosperidade, felicidade. É como alguns já estão dizendo aí, que a nova teologia da prosperidade hoje não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com felicidade, que é a que o homem está à procura. O que importa é que você seja feliz. Né? Então o ser humano busca salvação por meio de quê? Das suas próprias mãos. É por isso que muitos não acreditam na certeza da salvação, porque acreditam que a salvação se dá pelo esforço do seu próprio braço. Tem que trabalhar, tem que ter 2, 3 empregos, tem que ter uma vida financeira assim, né, irrepreensível, uma família perfeita, casa, carro, bens, e isso aí é felicidade. Mas não é muito bem assim, não. Então não há uma religião em que a ideia de redenção e de caminho para dela participar esteja totalmente ausente. Eu acredito no Luciano. Luciano é meu Deus. Eu não tenho como dizer que ele é meu Deus se eu não tenho um relacionamento com ele. Eu tenho que ter um relacionamento com ele. E como nós falamos semana passada sobre religião, o coração humano é criado para Deus e só encontra descanso quando descansa nele, como já dizia Agostinho. Né? Diante das tribulações da vida, tudo pegando fogo, se eu não tiver Deus, eu não vou ter descanso. Meu coração só vai ter descanso em meio aos momentos turbulentos da vida, se eu estiver com o Senhor. Sem o Senhor não vai haver descanso. Então, a partir aí da desobediência de Adão, veio o quê? Pecado. Então, que alcançou aí todos os homens. E todos os homens que estão sem Deus, eles estão debaixo da ira de Deus. Vamos ver aí um pouquinho sobre isso. Então, eles estão aguardando a manifestação do seu juízo para a condenação. Porque sem Deus, querido, é condenação. Já estão condenados. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós não temos que pregar para as pessoas, para elas, se eles não aceitarem Jesus, para elas irem para o inferno. Por quê? Já estão lá. Já estão no inferno. Já estão debaixo da ira de Deus. Né? Colossenses vai dizer isso, Romanos vai dizer isso.
Ele nos transportou de onde? Do império das trevas. Já estão lá. Né? Então nós temos que resgatar elas para que elas venham para o reino do Filho e do amor do nosso Senhor. Então, debaixo da ira de Deus estão todos aqueles que não têm o Senhor Jesus no nosso coração. É forte isso, irmãos. Pode parecer que não, mas pessoas que nós amamos, né, estão nessa situação aqui. Porque elas estão sem Jesus, sem Cristo. Encontrou com Cristo? Não. Encontrou com Cristo, já transporta, já vai para uma outra realidade. Mas sem Cristo, a realidade bíblica é essa. Porque o pecado afetou a todos os homens. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus olha ali para a terra e não vê um justo sequer. Como diz em Romanos 3:10. Ninguém bom. Né? Olhou lá um pouquinho antes do dilúvio. A maldade está aumentando, a imoralidade sexual está aumentando. Vamos mandar o dilúvio aí, vamos poder deixar só Noé. Por quê? Porque Noé encontrou graça. Noé encontrou o favor de Deus. Pela misericórdia de Deus. Não por Noé. Então ele resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. E aí nos livra da morte. E aí nos livra da ira de Deus. E aí nos livra da condenação. Estamos salvos. Então, o que é salvação? O que vocês entendem por salvação? Vamos falar um pouquinho. Ô, Luciano, se puder trazer mais uns 5 copos para nós. O que é salvação? Vamos lá, Walter. Você está doidinho para falar? O que é salvação? Não mais ir para o inferno. A forma que você está encontrando para poder falar, né? Mas aqui, primeira coisa que nós temos que entender, salvação tem Deus como paradigma. O homem, por mais que ele faça zilhões de coisas, ele nunca vai conseguir salvar por si mesmo. Né? Então, é a primeira coisa que nós temos que saber. E em sua forma mais simples, o significado para a salvação é ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. Salvação, né, a forma da palavra falando, significa isso. Saiu um filme aí na Netflix que eu não consegui ver ainda, porque o final de semana foi muito apertado, que é o Resgate 2. Que é o quê? A pessoa está numa situação de risco, uma outra pessoa vai lá e resgata essa pessoa da situação de risco e salva ela. Então, um conceito bem básico de salvação é isso. É ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. Obrigado. Forte, poderosa, né? É isso mesmo. Nunca é uma pessoa fraca, que não tem condições. Biblicamente falando, então, a Bíblia usa o termo salvação no sentido específico para referir-se à nossa redenção do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Por quê? Foi quebrado a partir de Adão. Quem é que vem reconciliar? Cristo. Ele vem nos salvar, ele vem nos redimir e fazer com que o relacionamento que estava quebrado, ele agora volte a funcionar. Numa forma bem simples, é como se Jesus pegasse a mão de Deus, pegasse a nossa mão e juntasse, porque elas estavam longe, elas tinham se separados. Eu até trouxe uma imagem aqui na semana passada que explicava isso bem detalhadamente. Então a Bíblia nos diz que todo ser humano, sem passar pela transformação que somente o Senhor Deus pode operar, está corrompido pela ação do pecado, está morto nestes mesmos pecados, seguindo a orientação do príncipe deste mundo, que é quem? O diabo. Efésios capítulo 2, né? Que está lá, trabalhando. Segundo nós vimos terça-feira, ele está o quê, Walter? O diabo. Está preso. Sem ler a Bíblia. Um dia, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. Eu não sei você, mas eu me sinto incomodado. Você é o quê? Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo.
É esse, é o Espírito Santo nos incomodando, né, a nos voltarmos para o Senhor. Né? Mas nós vamos chegar mais um pouquinho lá. Né? Então, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo aqui não é gente. Mundo aqui é cosmos. Só há duas referências no Novo Testamento sobre essa palavra aqui. Aqui em João 3,16 e lá em Romanos capítulo 8. Quando diz que a criação está lá gemendo, aguardando a volta do Senhor. Então, o que é o mundo aqui? O que é o cosmos? Tudo aquilo que foi criado por Deus. Né? Deus amou o quê? Tudo aquilo que foi criado por Ele. Não é somente as pessoas. Natureza, as coisas, tudo que foi criado pelo Senhor. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então não há salvação longe de Deus, não há salvação sem Jesus. Efésios capítulo 2, mas Deus aí sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós aonde? Mortos. Né? Morto não fala, não tem vontade, não troca de roupa, não bebe água, né? Só tem terra em cima dele. Né? Então nos vivificou, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Então o que é salvação? Graça. Não tem outra palavra para poder definir salvação. Graça. Né? Por quê? Porque pela graça vocês foram salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque se viesse de nós, aí sim nós podíamos perder ela. Porque se viesse de nós, hoje eu estou salvo, amanhã eu quero pecar. Então amanhã eu não estou salvo. Né? No outro dia, vou me reconciliar. Então fica a nosso critério saber quando eu sou salvo ou não. Né? Então graça é o quê? O favor imerecido de Deus. Isso é fator determinante para a nossa salvação. Isso nos faz ver que nem com as nossas maiores forças nós podemos alcançar a salvação para as nossas vidas. Sem Cristo, sem salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome dado no céu e na terra que não seja o nome de Jesus. É o único nome que importa que nós sejamos salvos. Então, por que fui salvo? Já que é graça, por que o Senhor me salvou? O que tem em mim para que eu possa ser salvo? Né? Primeira coisa, você não tem nada. É graça. Né? Por que você foi salvo? Porque Deus escolheu. Deus escolheu baseado naquilo que você seria, na família que você teria, nas coisas que você teria? Não. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Né? Então, por causa da extrema e irreversível avaria provocada pela queda, pecado original, que não pegou Deus de surpresa, né? Já sabia que isso ia acontecer, já tinha um plano todo perfeito, antes da fundação do mundo, ele escolheu nos salvar. Aí vem aquela seguinte pergunta, né? Deus elege o seu povo, vamos chegar lá, peraí. Deus elege o seu povo, entra em uma aliança com ele, aliança, e requer o quê? Obrigações recíprocas de amor e obediência, aquilo justamente que o Elbert leu. Se eu não ando, né, nos princípios dessa aliança, é porque eu não fui alcançado por ela. Então, da ira de Deus, aliás, por que fui salvo? Deus elege seu povo, entra em uma aliança com ele, uma aliança que requer obrigações recíprocas de amor e obediência. Aí nós chegamos àquela seguinte pergunta. Então, Deus ele é injusto? Por ter escolhido uns e não ter escolhido os outros? Há injustiça da parte de Deus? Vocês acham que há? A realidade bíblica é: todos nós éramos para estar no inferno. Todos nós. Mas pela sua graça, ele resgatou de lá alguns. Nós não sabemos quanto. 144 não existe. Os próprios testemunhos de Jeová se contradizem nisso, porque eles têm mais de 144 mil espalhados pelo mundo. Né? Então, por que fui salvo? De que fui salvo? Importante. Da ira de Deus. Né? Que é onde nós estávamos. Da condenação eterna. Do poder e domínio do pecado. Nós continuamos pecadores? Sim. Mas o pecado agora não nos domina mais. E de Satanás.
né, parecia uma dívida impagável. Nenhum homem poderia pagar. Cristo pagou, né, e nos livrou dessa ira. Porque fui salvo, de que fui salvo, né? Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Para que fui salvo? Por quê? De quê? Para quê? Né? Para desfrutar de comunhão com Deus e adorá-lo. Para mostrar ao mundo o seu poder, testemunho. Né? Para servir fazendo boas obras. Então, eu faço boas obras para ser salvo? Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Né? Eu testemunho porque eu sou salvo. Eu sirvo porque eu sou salvo. Eu adoro porque eu sou salvo. Eu tenho comunhão com Deus porque eu sou salvo. Se não tem isso aqui, como que a pessoa pode dizer que ela é salva? De antemão. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Já disse aqui, a nossa maior obra, a obra, o ímpio aí que fez a maior obra no mundo, né? Diante de Deus, ela é o quê? Trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Já falei isso aqui, né? Vocês devem lembrar aí o que é, né? Que é um negócio meio enojado, né? É aquilo que fica lá quando a mulher está naqueles dias. Né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é importante essa relação aqui, porque lá em Êxodo, se não me engano, diz o que? Vós sereis no futuro, né? Isso aqui. Agora não, com Cristo, vós sois, né? Já é um presente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque, nós gostamos de nos gloriar nas coisas, não é? Né? Fazemos um negocinho sequer, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Nas pequenas coisas nós fazemos isso, imagine na salvação de uma pessoa. De quê? Por quê? De quê? Para quê? E agora o quê? Por quem? Quem nos salva? Cristo. Aliás, é o significado do seu nome, né? Salvador ungido. É o único que pode nos salvar. Sem Cristo, não há salvação. Igreja salva? Não. Mas o salvo tem o desejo, tem a comunhão, tem os frutos. E envolve a igreja. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Que é quem? Cristo, o Senhor. Então, ainda bebê, ou como falavam dele, o Senhor. Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Quem é o Filho? Deus falando do seu Filho Cristo. Como propiciação pelos nossos pecados. Entrega, sacrifício. Então, quando fui salvo agora? Me ajuda a lembrar aí. Por quê? De quê? Para quê? Por quem? Quando? São 5 coisas. Né? Antes da eternidade. Né? Ele se deu na eternidade. Antes da fundação do mundo. Né? Não foi depois. Não foi depois que você nasceu. Não foi no dia que você encontrou com Cristo. Né? Foi antes disso. Agora, qual que é a realidade disso aqui para nós? Né? Nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha aqui. Para santos irrepreensíveis diante dele em amor. Então, sempre tem um propósito. Né? Sempre tem algo que é exigido de nós, não dele. Bavinck aí, Herman Bavinck dizia aí que Deus colocou a eternidade no coração dos seres humanos.
E aí nós falamos semana passada aqui que Calvino chama isso aqui de sensus divinitatis, que é o senso divino. O homem tem dentro de si um senso daquilo que é divino. Não importa para ele o que seja o divino, mas ele tem lá. Ele olha para a natureza, ele olha para as coisas criadas, né? Tem alguma coisa de divino nisso. Olha para o homem, por mais que o homem seja mau, né? Tem alguma coisa de divino nisso. Por isso que as pessoas seguem outras pessoas, né? Porque encontram nelas um reflexo de Deus, né? E aí vem idolatria, entre outras coisas. Então, não, o homem não é um ser sem religião. Ele tem religião dentro dele. Ele vai encontrar uma forma de se relacionar com ela, seja qual for. Isso. Porque religião não tem a ver com igreja. Tem a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu adoro. Como disse aqui, dessa realidade aqui. Qual que é a realidade para nós? A realidade é que Cristo salvou no passado. Nós, no passado. Porque ele nos salvou da condenação do pecado. Aquilo que nos afetava, aquilo que colocava culpa sobre nós, já não existe mais. Por quê? Nenhuma condenação há. Para quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso passado foi jogado aonde? No mar do esquecimento. Acabou. Ninguém, o diabo não pode te acusar de nada. As pessoas não podem te acusar de nada. Por quê? O seu passado foi perdoado. Passado, presente. No presente, nós somos salvos do domínio do pecado. Porque nós somos mais escravos. Né? O pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Passado, presente. Qual que é o próximo? Futuro. Por que futuro? Porque nós seremos salvos da presença do pecado. Quando estivermos no céu. No céu o pecado não habita. Não entra nada impuro lá, e não entrará nela coisa alguma impura. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que já está completo. Né? Só que ainda falta as pessoas descobrirem isso. Mas nas mãos de Deus o livro do Cordeiro está completo. Só ele tem poder. Né? Para dizer lá, riscar, falar o cheque, encontrou hoje. Cheque, encontrou hoje. Só ele pode fazer isso. Então, qual é a realidade para nós? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Salvação por completo envolve passado, presente e futuro. Quando fui salvo, é isso aí. Quem é o autor da salvação? Não há outro. Não há outro. Porque nós nada podemos fazer para merecê-la. É a realidade. Né? Então, o plano de salvação, ele é de Deus. O homem vai criar uma máquina para levar o outro lá na lua. Né? Ele vai encontrar com o céu que a Bíblia retrata? Não. Ele vai encontrar com o planeta. Não sei se tem gente, se não tem, né, se tem, né, alguma coisa lá. Não me interessa saber também, nem se eu tivesse dinheiro eu gastava para poder fazer isso. Pode criar uma máquina de voltar no tempo, de ir para o futuro. Né? Vamos trazer Jesus de volta? Vamos dar um jeito de trazer Jesus de volta? Vamos criar uma máquina aí? Não adianta. É Deus. Ele tem o tempo certo, sabe o que acontece, está cuidando da gente, né, como Deus soberano. E ninguém pode fazer nada para poder ser salvo. Então, o mesmo Deus que formou o homem permitiu a sua queda, porque é permissão de Deus, né, é o único capaz de conceder a salvação ao ser humano através de Cristo. Como disse aí Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro, político, muito menos. Pastor, pior ainda.
Ah, meu chefe lascou. Né? Te paga mal, né? Muitos aí são explorados. Não traz salvação. Não traz salvação para nada. Né? Então, Deus é mau ou misericordioso? Misericordioso. Uma coisa que nós temos que saber, duas coisas, que não vão mudar nunca, 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 nunca. Deus é bom e Deus é justo. Ah, estou morrendo, pastor. Deus é bom e Deus é justo. A minha família acabou. Não culpe a Deus. Deus é bom e Deus é justo. Agora, há a responsabilidade do homem, né, nessas coisas. É um bom tempo a gente poder trazer aí depois. Então, Deus, antes da criação, escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito nelas antevisto, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Ele faz como lhe apraz. A linguagem de Efésios. Então, o ser humano ele não é uma marionete ou um robô. Por quê? Apesar de Deus saber quem é salvo e quem não é, né, quem levanta a mão sou eu. Né? Quem fala, eu sou de Cristo, sou eu. Né? Mas só faz isso movido pelo Espírito Santo. Convencido pelo Espírito Santo. Né? Então, aquela história, eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Foi Jesus que te aceitou, meu filho? Não, fui eu mesmo que aceitei Jesus. Eu que levantei a mão, eu que fui na frente, eu que procurei o pastor. Né? Agora, eu só fiz isso movido pelo Espírito Santo. Fui convencido a fazer isso. Eu vou lá e estou plenamente certo de que nem morte nem vida poderá me separar do Senhor. Encontrei com o Senhor Jesus. Então seria perfeitamente justo que Deus não salvasse ninguém, como nós falamos, porque ele não poupou nem os anjos. E olha que os anjos eles são mensageiros de Deus. Né? Imagina nós, somos criaturas normais. Olha que Spurgeon já dizia, né? Nós devemos entender, por isso, que o conjunto da obra pelo qual os homens são salvos, de seu estado natural de pecado, todos somos pecadores, e ruína, e são trazidos para o reino de Deus e feitos herdeiros da felicidade não que as pessoas procuram neste mundo, mas da felicidade eterna. É de quem? De Deus e dele somente. Né? Então nós vamos encontrar um dia a felicidade. Mas porque Deus quis assim. Né? E felicidade plena. Né? Porque Deus assim quis. Né? Então, certeza da salvação. Né? Por quê, de quê, para quê, mas o quê? Até eu esqueço. Né? Por quem e quando. Né? Agora, esse plano de salvação, o que isso tem a dizer? Por quê? Deus escolheu. E tem outros passos, né, até chegar a você. Que é isso que nós vamos ver. Então, isso se dá através dos meios de salvação. O que é isso? Deus separou e preparou meios de graça para a salvação do homem. É a ordem da salvação, o caminho da salvação para se ter comunhão com Cristo. Como que isso se dá? Ela não é hereditária, seu pai pode ser crente, mas isso não significa que você vai ser crente. Né? Filho de peixe, como dizia o ditado, né? Peixinho é. Mas na realidade bíblica, isso não funciona. Não é fruto de um berço de ouro, porque salvação não é para rico ou para pobre, para preto, para branco, para amarelo, para azul. Não tem a ver com isso. Não é comprada por dinheiro. Né? Não é mediante filiação a alguma religião. E nem por intermédio de boas obras, como muitos aí acreditam. Como posso ser salvo, então? Nós vimos que é através de Cristo. Mas há uma ordem até eu chegar a encontrar com Cristo. Exatamente. Como que eu posso ser salvo? Conhecendo a verdade. Que está na palavra. Não é a verdade da política.
É a verdade da palavra. Né? Pela graça de Deus. Está aí Romanos capítulo 9, versículo 16. Né? Conhecendo a verdade, pela graça de Deus, pela fé. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Né? E através de Jesus Cristo, que é o novo nascimento, que é uma das partes desse plano de salvação. João capítulo 3, versículo 3. Né? Então, só posso ser salvo se eu nasci de novo. Se eu não nasci de novo, eu não vou ser salvo. Né? Eu nasci de novo, é a questão que nós estávamos conversando, eu nasci de novo. Me desviei, passei longe do Senhor. Se você realmente nasceu de novo, você vai se reconciliar com Cristo. Salvos pela graça. Muito bom. Então, o nosso breve catecismo da Igreja Presbiteriana, o que ele vai dizer? Né? Como se torna a palavra eficaz para a salvação? Porque eu conheço a verdade através da palavra. Como que ela é eficaz? Né? Aí vem a resposta. O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Então não há salvação sem a palavra. Sou salvo. Digo que sou salvo. Mas se eu não me relaciono com a palavra, será que eu sou salvo? Né? Se eu não sigo as instruções, como eu digo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas eu não pratico, será que eu sou salvo? Vou escolher, como estou dizendo aí, que tem que ser atualizado, tem que tirar texto, falar disso, daquilo. Né? Tem até pastor falando isso, né? Infelizmente. Né? Outra pergunta do breve catecismo. Como se deve ler e ouvir a palavra a fim que ela se torne eficaz para a salvação? Como? Né? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação, oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações, praticá-la em nossas vidas. Que vem aquela questão. Como é que você vem para a igreja para ouvir a palavra? Como é que você se comporta quando a palavra de Deus está sendo pregada? Estava ouvindo um pastor falando esses dias, né, Paulo Júnior, dizendo falando sobre a ceia do Senhor. As pessoas usam a ceia do Senhor hoje de qualquer jeito. Um ritual, né? Vou na igreja hoje porque é culto de ceia, vai ter mais gente. Né? Diferentemente do que os puritanos faziam, por exemplo. Os puritanos, domingo é culto de ceia, vai ter ceia na igreja. Né? Começava a preparação durante a semana. Oração, palavra, para participar desse momento solene na vida da igreja. Não era de qualquer jeito. Agora, a gente vem para a igreja, quando se vem para a igreja, de qualquer jeito. Aí chega aqui, a palavra está sendo pregada. Não importa tempo, né? Não importa quem, não importa, né, como a pessoa está falando. A palavra está sendo pregada. E eu estou aqui. A palavra está sendo pregada. Eu estou levantando para poder fazer ir no banheiro. Eu vou no jogo de futebol, fico lá gritando lá, não vou no banheiro. Eu vou no cinema, fico lá vendo filme, lá me divertindo, não vou no banheiro. Nem em casa eu vou no banheiro. Teve alguém uma vez, e aqui é no grupo da nossa igreja, né, postou lá um vídeo de algum pastor falando. Né, que negócio maravilhoso, isso aqui. Eu fui ouvir o que o pastor falou, né? Eu tinha pregado a mesma coisa. Com outras palavras, falando a mesma coisa. E eu percebi que essa pessoa, desse dia que eu estava pregando, que o pastor está olhando, gente. Eu estou vendo todo mundo. Né? Estava meio inquieto. Celular, levantando. Né? O outro fala maravilhoso. Quem alimenta ela com a palavra de verdade, não dá valor.
Agora, olha essa realidade aqui, irmãos. Olha isso aqui. Independe de pastor, independe de igreja. É a gente. Como nós devemos nos comportar diante. E outra coisa mais grave. Nós estamos nos comportando, isso aqui se referindo à noiva. Né? Que está sendo preparada para encontrar com o noivo. E quem prepara a noiva para encontrar com o noivo? Nós. Então, olha o que nós estamos preparando para o nosso Senhor. Então, é a forma com que nós nos comportamos diante dessas coisas. Como que nós estamos diante dessas coisas? Né? Está aqui. É o reflexo para nós, da nossa própria vida. Né? Ah, a igreja não cresce, a igreja não faz isso, né? Não faz aquilo, passa pastor, vem outro pastor, e a igreja não reage. O problema não está em pastor. O problema está em nós, como igreja, no completo. Como nós não temos nos comportado diante daquilo que Deus tem nos entregado. Né? Vamos lá. Então, essa ordem da salvação, essa ordem salutes, descreve o processo pelo qual a obra da salvação é concretizada na nossa vida. Ela não recai a ênfase no que o homem faz, né? Mas aquilo que é feito por nós e daquilo que nós nos apropriamos do que é feito por nós. Como nós abraçamos o que é feito por nós. Então, muita coisa que nós acabamos de falar vem da forma com que nós abraçamos aquilo que é chegado a nós. Então, a doutrina da ordem da salvação é que vem da reforma. Antes da reforma não se pensava desse jeito. Antes da reforma, a salvação estava totalmente ligada à Igreja Católica, à figura do Papa e à figura das indulgências. Né? Então, isso aqui é uma doutrina que foi aí estabelecida depois da reforma, junto com a reforma, né? Que está aí. Ó. Qual que é o processo? Eleição. Deus nos escolheu. Agora, eu não sei quem é escolhido ou não. Né? Essa eleição, ela vai num outro processo, que é a expiação. O que é a expiação? Jesus. Né? Agora começa aqui, vem para nós. Né? Eleição, expiação, chamado. Né? Segundo as obras do calvinismo, da reforma, é irresistível. É o Espírito Santo nos convencendo. Agora está em nós. Deus nos chamou. Junto com esse chamado veio o quê? A regeneração. Não sou mais quem eu era. Essa regeneração ela pode ser instantânea ou ela pode, né, ser gradativa. No meu caso foi gradativo. No meu caso, por exemplo, eu estava indo para a igreja, mas estava continuando fumando, continuando bebendo. Né? Só que aí eu fui tendo relacionamento com a palavra, com os irmãos, com a igreja. Né? Eu não sei te dizer quando que eu parei. Foi gradativamente. Até o dia que rompeu. Né? Que esse rompe quando? Na conversão. Né? Quando realmente nós encontramos com Cristo. Porque o chamado, eu posso estar vindo na igreja uma vez, a palavra me chamou, mas não foi, né, aquele chamado. Posso vir 2, 3, 1 mês, 2 meses, 4 meses, mas vai chegar o dia. Chegou. É a conversão, é o novo nascimento. Né? Junto com a conversão vem a justificação. Deus nos declara justos diante dele através do sangue de Jesus. Então ninguém pode falar nada. O que importa é o que o Senhor pensa de mim. Isso não dá margem daquela questão, né, do julgamento. Né? Não julgueis, não existe isso. A Bíblia diz que nós temos que julgar mesmo. Nós temos que julgar segundo a reta justiça. Né? Eu vejo o Luciano, estou usando o Luciano hoje. Né? Luciano entrou lá na casa do Elbert. Pegou o carrão, pegou os móveis, levou tudo embora. Eu cheguei pro Elbert e falei, ô Elbert, o Luciano tá roubando sua casa lá. Que isso, cara? Não julga o cara não, cara. O Luciano é um cara tão bom. Né? Eu não estou julgando, eu vi. Isso é reta justiça. Agora, se eu não vi, cheguei para ele e falei, ó, o Luciano tá roubando sua casa. Né? Você viu?
Eu ouvi o seu carro, né? Achei que vi. É igual o nosso irmão Cristiano. Você vai ver de vez em quando, aí ele está com um negócio na boca. Qual é o nome? Cazu, né? Um dia, chegaram para ele, ô Cristiano, eu te vi fumando. Está fumando agora? Né? O negócio que o Cristiano gosta de andar no carro com o negócio na boca, fazendo música. Né? E é um negócio laranja ainda. Né? Então a pessoa fez o quê? Ela fez um julgamento. Ela achou que viu, mas não viu. Então tem diferença aí. Justificação, né? Agora algo que é nosso é a santificação. Encontrei com Cristo. A partir de agora eu tenho que ter uma vida santificada. Ser de santos porque Deus é santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Né? E vem o último estágio que vai se dar com quem? Com Cristo. Que é a glorificação. Né? Então isso pode acontecer do chamado para frente. Pode acontecer em pouquíssimo tempo, ou né, eu posso me santificar um ano, mas daqui um ano eu morri. Glorificação completa. Né? Eu posso encontrar com Cristo, começar o processo de santificação e viver a minha vida toda. Até o dia de eu morrer lá velhinho. Isso não quer dizer que quando eu estiver lá velhinho eu tenho que deixar de ser santo. Santificação a vida toda. Né? Então isso vai me dar certeza. Isso vai me dar certeza da salvação. Né? Olha o que diz aí Romanos capítulo 8, 29 e 30. Eu grifei até as palavras. Ó. Deus, Dante, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. É apenas um texto para poder nos falar sobre a ordem da salvação. Né? Então, certeza da salvação. Eu posso ter certeza? Não tem outro caminho. Não há outro caminho. Né? Quem é de Cristo pode ter essa certeza. Se você não tem, né? Porque você não tem Cristo. Né? Se você a tem, jamais poderá perdê-la. Se você a perder, você nunca teve. Né? Por quê? A Bíblia nos desafia a fazer de nossa salvação uma questão de certeza absoluta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Nós nos abrimos muito a Bíblia aí, porque estava tudo aqui. Mas olha só. Se vocês acharem antes de mim, pode até ler. Falei que nossa parte. Lembra lá da palavra diligência do breve catecismo? Está aqui, ó. Cada vez maior, olha aí. Então, isso quer dizer que o quê? Cada vez mais eu tenho que ser mais reverente, cada vez mais eu tenho que buscar, né, desenvolver aí, confirmar e desenvolver isso, né? Porque senão eu vou tropeçar, vou me desviar, vou cair, né? E vem cá, quem não tem essa certeza, ela só está buscando uma desculpinha para poder sair. Uma desculpinha. É o pastor, é o aquário da bateria, porque não gostou, porque tem luz, né? É o irmão que não deu boa noite, bom dia para ela. Só que é uma desculpinha. Por quê? Porque não está confirmando a sua vocação e eleição. Não está desenvolvendo isso. E aí está tropeçando. Então, Jesus é o penhor dessa promessa. É Ele que nos faz essa afirmação que nós podemos ter a certeza. Baseado em quê? Em verdade vos digo. Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi transferido. Né? Qual a garantia disso, então? Que eu sou salvo? Como que eu posso saber que eu estou garantido? Né? Aí vem aí um homem chamado Joel Bick, que diz o seguinte: todos os que são verdadeiramente trazidos à união com Cristo não podem jamais ser separados dele e continuarão para sempre naquela união com todos os seus benefícios e frutos. Que benefícios? Comunhão dos santos, palavra, amor, né? Sacramentos, a ceia do Senhor, batismo, frutos, testemunho, serviço, compaixão,
tudo acompanha. Tudo, né, reflete naquilo que eu fui alcançado. É um reflexo daquilo que tem me alcançado. Né? O nosso catecismo aí, ele diz aí o seguinte, que eu vou ler só aqui o parte amarela. Os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança de que nunca os envergonhará. Então, os que são salvos, lá no juízo, eles não vão ser pegos de surpresa. Porque eles sabem que nesta vida, eles foram encontrados com graça. Se acharam em estado de graça, pode ter alegria e esperança de que um dia vão encontrar com o seu Salvador. Né? Continuando aí o mesmo capítulo, que é o capítulo do Catecismo, o 18, né? Vou ler a parte amarela. Essa certeza, ela é o quê? Infalível, segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos, sermos nós, filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Selado. Selou, acabou. Né? Selo é a marca. Né? Foi ali com o ferro quente, marcou, carimbou você. Acabou. Não tem outra. Não tem como tirar isso. Então, por que eu posso ter certeza da salvação? Porque Deus não mente. Tito, capítulo 1, versículo 2. Por quê? Porque o Espírito Santo nos confirma. O Espírito testifica com o nosso espírito. De quê? Nós somos filhos de Deus. Né? A transformação é operada por Jesus. Olha para o crente, ele é transformado. Né? Se ele não for transformado, ele não encontrou-se com Jesus. É obra de Deus, não é obra do homem. Né? Então eu posso ter sim a certeza. Né? A certeza é conhecida pelos seus frutos. Aí quais são os frutos aí? Alguns. Sede de Deus. O que você deseja? Como eu falei aqui na última ceia. Né? Pelo que o seu coração ele queima? Você tem sede de Deus? Né? Deseja Deus? Vida íntima de comunhão com Deus? Né? A relação aí de filho e pai, filial com Deus? Como que é o nosso coração diante de Deus? Né? São frutos. É aplicada pelo Espírito que impele o crente a Deus e através de Cristo. Então, a certeza não pode separar-se do genuíno avivamento e convicção de pecado. Eu sou pecador. Eu sou um pecador buscando a Deus. Buscando o Senhor. Né? Como na linguagem de Spurgeon, né? Eu sou um mendigo que está buscando dar pão a um outro mendigo. Há isso no meu coração, esse desejo no meu coração, né? Então não se pode obter a certeza fora de Cristo. A essência da certeza é viver em Cristo. Não há outra certeza, né? Fundamentos, então, na certeza. Estamos acabando, né? O amor paternal de Deus que nos elege. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O mérito e a intercessão de Cristo. Isso está lá, intercedendo por nós. Né? E é somente através dele, do sangue dele. Né? A habitação pelo Espírito Santo está em mim. Sou o templo do Espírito. Né? E a aliança da graça de Deus que ninguém pode quebrar. Né? Essa aliança aqui, ela não devia, mas se quebra. A de Deus, não. A solda de Deus ali, ela é brutal. Ela é inquebrável. Né? Uma esperança firme, real e certa de que um dia nós vamos encontrar com o nosso Criador, com o nosso Salvador.
as promessas divinas de Cristo, em Cristo, né? Que são a base primária para a certeza de um crente, né? Tem uma música que diz: ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, salvo, vai se cumprir. Né? O crente não adquire a certeza olhando para si mesmo, para algo que ele, porventura, produziu, a parte das promessas de Deus. Mas, antes de tudo, olhando para a fidelidade de Deus em Cristo, como ele é revelado nas promessas do Evangelho. Então, eu só não posso ter certeza da minha salvação, eu não posso ter certeza que Deus é bom, eu não posso ter certeza que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso. Porque eu nem sei se sou salvo. Nem tenho certeza da minha salvação. Conforme a certeza cresce, as promessas de Deus se tornam crescentemente reais ao crente real e experimentalmente. Por quê? Vai se refletir. Fora desse ambiente. Em casa, no trabalho, na rua, na academia, né, no açougue. Qualquer lugar vai se refletir. Né? Então, a centralidade de Cristo na certeza pessoal está assentada nas promessas de Deus. Né? Porque Jesus Cristo mesmo é a soma, fonte, selo e tesouro de todas as promessas. Né? E elas estão centradas em Cristo. No testemunho confirmativo do Espírito, né, tem ali os frutos do Espírito. Olhe para você e veja se aqueles frutos do Espírito fazem parte da sua vida. Não estou dizendo 100% de cada um. Mas existem. Deus usa os conflitos, as dúvidas e as provações para amadurecer a fé do crente. Aí lá no conflito, lá na tribulação, lá no leito de morte. Então essa é a realidade bíblica, irmãos. Se não foi eleito, né, infelizmente, eu preciso ter a necessidade da certeza. Por quê? Sem a certeza, eu não tenho alegria. Será que eu sou salvo? Hoje eu sou salvo. Hoje eu estou alegre. Será que eu sou salvo? Não se tem essa certeza, não se tem essa alegria em Deus. Né? Não tem a intensificação nos deveres santos, na santificação, na pureza. Eu tenho buscado viver uma vida santa. Né? A certeza aumenta a alegria da fé. Só que a alegria não é essencial à salvação. Essencial a quem? Cristo. Somente a fé em Cristo nos traz essa salvação. Né? Se não há nenhum tipo de fruto presente, não há salvação. Não há fé presente. Buscamos nossa certeza na palavra de Deus. Que eu falei, se não tem relacionamento com a palavra, como que eu vou ser salvo? Como que eu vou ter certeza de que eu sou salvo? Se eu não busco na palavra, se eu não leio, se eu não a recebo ela com diligência, com amor. Né? Certeza da salvação. Né? É nosso dever, como nós lemos 2 Pedro, cultivar diligentemente essa certeza. Né? Agora, para adquirir uma certeza autêntica, sondar nosso próprio coração, examinar o fruto de nossa fé. Né? E aí a plena certeza vai emanar aí da palavra de Deus, juntamente com o testemunho do Espírito Santo. Né? Posso perder a salvação, então? Tem certeza do que você está dizendo? Né? Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Não há, biblicamente se falando, né, comprovações de que isso pode acontecer. Né? Agora, como pode o salvo perder a salvação se foi o Senhor Jesus que salvou ele? Né? Se foi dado a ele de presente. Presente na terra aqui, nós podemos perder. Já foi me dado coisas, uma vez uma tia minha me deu um cordão de prata, só eu tinha na cidade, grossão. Né? Tentaram me roubar uma vez ele, pesado, né? Para minha sorte, não era crente, né? A polícia passou na hora e prendeu o cara. Mas um dia eu fui em algum lugar, num show de rock,
né? Pulando lá, o negócio escapuliu. Me dei conta quando cheguei em casa, né? Falei com a minha tia, né? Todos nós rimos, apanhei e vida que segue. Né? Perdi. Agora salvação não. Salvação não se dá. Mas se pudesse, se eu pudesse perder a salvação, o que aconteceria com Jesus? Né? Se a salvação fosse obra dos homens, nós poderíamos perdê-la. Se eu pudesse perder a salvação, o sangue de Jesus, sem valor, teria sido derramado em vão. Foi derramado lá, ele quis. Não mandei ele morrer. Né? Se eu pudesse perder a salvação, algum pecado ou qualquer coisa teria de superar o poder do sangue de Jesus. Tem alguma coisa mais poderosa do que o sangue de Jesus? Não tem. Então, não posso perder a salvação. Se eu pudesse perder a salvação, o Senhor Jesus poderia perder os seus títulos. Pois se alguém foi salvo por ele se perder, então diríamos o quê? O Salvador deixou de salvar. O Redentor deixou de redimir. O bom pastor perdeu a sua ovelha que havia sido salva e ela foi embora. Que cara é esse? Quem é ele? Que poder que ele tem sobre minha vida? Nenhum. Se eu pudesse perder a salvação, né? Que valor Cristo teria para a minha vida? Nenhum. Nenhum. Eu iria dizer, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Semana que vem eu estou salvo, no mês que vem eu não estou salvo. Vou viver do jeito que eu quero viver. Quando eu quiser, está na minha mão, é meu poder, acabou. Né? Até várias vezes no dia, né? De 10 às 11 horas eu estou salvo. Né? De meio-dia até 1 da tarde, que é o meu horário de almoço, eu vou ali aproveitar o tempo, não estou salvo. Né? Já estou pensando nela. Então, concluindo, o plano da salvação é, sem dúvida, o maior e mais glorioso plano de toda a história da humanidade. É Deus se importando com o homem caído e vindo em seu favor. Ele faz isso através da religião, que é Cristo. Não tem outro caminho. Então, aquele papo. Eu quero falar de Jesus, não quero falar de religião. Falácia, heresia. Não existe como, não tem como desassociar uma coisa da outra. Agora, da religiosidade, ok. O tema principal da Bíblia é a salvação. De Gênesis a Apocalipse, é isso. O Deus indo em busca do homem que está perdido. Mesmo quando ele não estava perdido, Deus ia atrás dele. Deus se encontrava com Adão ali todo dia. Imagine perdido. Jesus, quando foi concebido no ventre de Maria, foi anunciado como Salvador. Salvador e salvação caminham juntos. Por quê? O Salvador tem que salvar. O resgatador tem que resgatar. Ele pode falhar na sua missão. Se ele foi criado para isso. Salvação é o homem ser livrado eternamente da ira de Deus, como nós falamos. Sem Cristo, ira de Deus, inferno. Com Cristo, favor de Deus, eternidade com Deus. Nem o diabo e nem os homens são protagonistas na história da redenção. Deus, Cristo, Espírito Santo. Né? Ninguém pode desejar a Deus se ele mesmo não colocar esse desejo no seu coração. Está ali. Eu estou aqui na igreja. Né? Posso até ter vindo porque a minha mãe veio, o meu pai veio, meu tio veio, a namorada veio, o namorado veio. Né? Mas só vai encontrar com Cristo se o Espírito Santo o convencer do pecado, da justiça e do juízo. O salvo não pode perder a salvação porque não é salvador de si mesmo. Imagina, gente, a gente ser salvo pelo Walter. Lascou, né? Lascou, né?
Mas homem nenhum pode fazer isso por nós, né? Ninguém poderá dizer que foi condenado porque teve muitos pecados, mas sim porque não teve Salvador, porque não encontrou-se com Jesus, né? Se lá no último segundo de vida, né, encontrasse com o Senhor, a salvação. Mas se isso não aconteceu, né? Então a salvação pertence a Deus e a condenação pertence ao homem. O homem está condenado. Por quê? Porque o homem ele quer viver. Legal, nunca tinha ouvido isso aí, não. Né? Então, o único lugar que o homem consegue ir com as suas próprias pernas é para o inferno. Para o céu, não. Esquece. Então, vamos ler todos esses juntos? Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2, 9. Esse Senhor que me deu, nunca vai tirar isso de mim. Amém? Se você não falou com firmeza, quando eu te perguntei se você pode ter certeza da salvação, Deus te abençoe. Né? Mas, diante da realidade bíblica, não há possibilidade de se perder a salvação. Amém?